Ô, querido, como é que tá? Tudo tranquilo? Olá, boa tarde, tudo bem, Luiz Carlos? Tudo tranquilo por aí? Tá me ouvindo bem? Bem, bem, tudo perfeito, tudo perfeito. Agora, o enquadramento, o meu enquadramento, tá tranquilo? Tá beleza, tá pra ver bem. Ótimo. Eu tenho dois assistentes aqui que me chamam a atenção toda tarde, me chamam de cabeção, uma série de coisas. Ana Assim, Luísa e Luiz Gabriel. cabeça grande não é uma particularidade só sua, não. Para você ter ideia, o meu chapéu é 62 centímetros, pra você ter ideia da circunferência da minha cabeça. Então, estamos no mesmo time. Olha, eu não sei se o senhor curte, né? Mas eu comecei trazendo essa música do Titãs, O Pulso Ainda Pulsa. Isso Beleza. serve inclusive para a política nacional. Temos que ter Ó, esperança, tá? do ponto de vista médico, enquanto há pulso, há vida. Maravilha, maravilha. Pronto, agora eu vou dar uma pausa aqui na canção. A gente está iniciando a nossa live, tá? São exatamente 16 horas e 3 minutos. As pessoas que estão entrando, muito obrigado pela presença. Vão apertando o coraçãozinho aí, porque quanto mais esse coração é apertado, ele impulsiona essa live e chama mais gente para esse bate-papo fundamental. Ele é muito importante, muito importante. E se tiver algum problema de transmissão, pronto, já me chamaram a atenção. A equipe técnica me chamou a atenção que minha cabeça está cortada. Aí eu dou uma recuada. E o bom de trabalhar em equipe é isso, né? Por sinal, a equipe técnica aí, minha cabeça tá cortada também ou dá pra ver bem? Pelo que me mostraram, a sua cabeça tá em forma, tá normal, tá tudo tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Doutor Francisco, antes de lhe apresentar, tá certo? É muito importante isso. Eu trago para as pessoas que vão entrando alguns dados da Covid no mundo. Toda live nossa eu faço eu trago esse informe, digamos assim, atualizado. Eu entro no mapa da Microsoft, às vezes entro no mapa da Johns Hopkins, né, lá nos Estados Unidos, enfim. Eu trago aquelas informações de lá. Então, Tem um até mapa para a muito gente... bom, Sim, internacional, que é o da Worldometers. Eu acho que você segue ele. É um que você tem os dados de vários países no mundo e os dados internacionais compilados. Você está acompanhando ele também, não? não, não, não. Eu entro no Johns Hopkins e Também, vejo o pronto. da... O Johns Hopkins é ligado a esse banco de dados. Então tá beleza. É isso mesmo. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. No mundo hoje, mais de 15 milhões de casos, infelizmente, tá? E mais de 624 mil óbitos. E nos Estados Unidos, que é o campeão mundial, né? 4 milhões, já ultrapassaram os 4 milhões de casos, e ultrapassaram mais de 145 mil óbitos, e a gente aproveita para prestar aqui toda a nossa solidariedade às famílias, né, norte-americanas e do mundo inteiro. No caso do Brasil, 2 milhões e 200 mil casos, eu estou aqui arredondando, e já ultrapassamos os 80 mil óbitos. São 82 mil famílias com dor, sofrendo, e com muita empatia, não é? Com muito interesse pela dor dessas pessoas. A gente não pode deixar que este tema seja sufocado, que esses dados sejam, digamos assim, escondidos. Chamando a atenção para os Estados Unidos, doutor Francisco, a Flórida, Califórnia e Texas estão com picos altíssimos depois de uma reabertura econômica que eles promoveram lá. E o Brasil está promovendo reaberturas aí à torta e à direita, por dentro da pandemia. Tá? Então, é muito complicada a situação do mundo, dos Estados Unidos, do Brasil. Agora, deixa-me fazer aqui uma breve apresentação do amigo, antes de passar a palavra para o Dr. Francisco. Tá? Não deu para botar tudo no card, porque ele tem, digamos assim, um currículo extenso, né? Mas ele é natural daqui do Recife, Francisco Machado Manhã de Castro, trabalhando atualmente na Bahia, no município de De Barra. Barra. Fica em que região aí da Bahia, doutor? Por sinal, Barra tem muitos amigos aí entrando na live e assistindo. Mandando um abraço para você também, Luiz Carlos. E já Forte que abraço você para falou todos. de dados em relação ao Brasil e ao mundo, vão os dados de Barra também. Até hoje de manhã, a gente tinha aqui 57 casos confirmados, sendo que a gente teve um óbito. E até o momento a gente teve, junto com esse óbito, outras duas situações consideradas moderadas a graves e mais uma outra ontem que é suspeita também. Então, apesar de a gente estar no interior, aqui a gente está na região oeste da Bahia, no Vale do São Francisco. Barra
também era conhecida como Barra do Rio Grande. É o lugar onde se encontram o Rio Grande e o Rio São Francisco. Então, era uma comarca bastante conhecida no passado e continua conhecida hoje em dia e está crescendo cada vez mais. E Um forte abraço para todo mundo aí. Junto com essa circulação e com o crescimento, vem os casos de Covid também, sobretudo porque, infelizmente, parece que a gente, o ser humano, se comporta parecido em vários lugares do mundo. A gente, às vezes, menospreza um pouco o, vamos dizer assim, o poder ou o desdobramento que pode ter uma doença dessa natureza, que é traiçoeira. E aí a gente acaba pagando por isso, infelizmente, com muitas mortes, muito sofrimento e muita gente adoecendo. Muito bem. Agora, aproveitando, já que o senhor falou de Barra, o senhor trabalha aí, pela descrição da sua biografia aqui profissional, o senhor trabalha como médico de saúde da família, como trabalha também em hospital. Fale um pouco dessa sua rotina profissional, é importante para situar quem não é de Barra e não lhe conhece, né? Aqui em Barra eu cheguei no final de 2012 para trabalhar na Unidade de Saúde da Família Doutora Zilda Arnes, que é o posto do centro, e além disso no SAMU 192 também. Depois de algum tempo é que eu entrei no Hospital Ana Mariani, que é um dos 2 hospitais da cidade, e também há um certo tempo, há cerca de 2 anos, também trabalho na clínica que a gente abriu para atender a população também. Porque, querendo ou não, quando você trabalha na Unidade de Saúde da Família, você trabalha com uma população adscrita, que é uma população determinada, cadastrada naquela área. Mas quando a gente quer ou precisa ou pretende atender mais pessoas, tem que ter outros espaços também, que não é só para a população adscrita. Então, basicamente isso. E recentemente, até motivado por indivíduos bem inseridos, como você, por exemplo, nas redes sociais, tentando fazer um trabalho de educação em saúde e de incentivo ao estudo de ciência, estudo da saúde e compreensão dessa realidade que cerca a gente. Isso é muito importante, principalmente agora que muita gente está em casa, né? Pessoas sem poderem, digamos assim, circular livremente, algumas Exatamente. fazendo vale isso, lembrar, mas muitas ainda ficando. Luiz, vale lembrar, por exemplo, que hoje em dia as pessoas na rua não vão nem me ver mais sem máscara, né? Eu estou o tempo todo coberto, por vários motivos. Entre eles, para evitar que eu pegue a doença e minha esposa está grávida, por exemplo, e passe para ela e possa ter prejuízos maiores, mas também, sobretudo, evitar que eu transmita a doença, porque profissional de saúde, querendo ou não, a gente interage sempre com muita gente e se a gente, por exemplo, porta o vírus e não se cuida, a gente está transmitindo a doença, o que é um perigo e um risco desnecessário, até do ponto de vista da população. Então vamos aproveitar e começa a falar um pouco sobre esse vírus, que é muito traiçoeiro. Ele parece que ele passa por mutações, adaptações. Muita gente dizia que ele não se adaptaria nos trópicos, no calor do Nordeste, por exemplo. E a surpresa aí negativa está muito grande. O que é que tem de misterioso nesse vírus, doutor? Até algum tempo atrás, né, antes dele chegar nos trópicos, se esperava que o fato de aqui ter uma densidade populacional menor, dependendo do lugar, e também o fato de o calor inativar, de certa maneira, alguns vírus, contribuísse para que não se espalhasse desse jeito. Porém, é um vírus que se transmite muito fácil de uma pessoa para outra e, por conta do contato que a gente tem hoje em dia cada vez maior e da nossa cultura também de ter contato, ele se espalha com muita facilidade. Vírus são organismos simples, considerados por alguns seres vivos, considerados por outros não, mas basicamente é o seguinte, é um ser que depende de entrar no hospedeiro para se multiplicar e se espalhar. O coronavírus em questão, que foi denominado o SARS-CoV-2, que é o vírus da síndrome respiratória aguda, o segundo, né, porque a gente já teve contato com um em 2002, ele é um vírus do tipo RNA, de cadeia simples, da família dos beta-coronavírus, no caso dos seres humanos. Você pode observar, por exemplo, que em vacina de cachorro e de gato, você tem uma vacina também contra os coronavírus. E aí surgiu até um monte de fake news no início da pandemia, dizendo que era só a gente tomar vacina para cachorro, para gato, que a gente estava protegido. Mas é uma outra família de coronavírus. Então não serve de nada aquela vacina, que aquela família é dos alfa-coronavírus. Era só a gente tomar vacina para cachorro. Pode continuar, viu? Eu estou com um problemazinho aqui no áudio que eu vou resolver agora. Tá certo? Pronto, fica à vontade. Pronto. É um vírus que, até onde a gente sabe, né, a primeira infecção por ele surgiu no final de novembro na China e começou a se espalhar a partir da província de Hubei, da cidade de Wuhan, lá na China, e se espalhou pela China continental também, mas sobretudo naquele território, e depois de lá para o resto do mundo. Agora,
Recentemente, alguns estudos interessantes de amostra de água de esgoto de vários lugares do mundo mostraram, por exemplo, que havia partículas de genéticas, né, desse tipo de vírus já nos esgotos da Espanha ou de outros lugares do mundo, antes mesmo disso começar a acontecer como uma pandemia. O que coloca aquela interrogação, né? Ainda precisa de muito estudo para a gente saber exatamente de onde ele vem e como é que foi que ele começou a se espalhar. Ele tem muita semelhança genética com os coronavírus de morcego e, sobretudo, com o coronavírus do pangolim, que é uma espécie de animal que você tem na China. Então, a gente estima, né, a gente presume que esse vírus haja surgido a partir dos coronavírus de morcego, talvez tendo como intermediário o pangolim, e daí passou para o ser humano através de mutações. Vale lembrar que toda vez que um vírus se reproduz, ele tem um potencial de mutar. Ele é muito simples. Então, uma mutação nele causa muito mais diferença e tem menos controle do ponto de vista do próprio organismo do que em nós, por exemplo. Então, quando ele muta, ele pode, de repente, adotar um perfil de infectividade diferente, uma letalidade diferente e acometer um micro-organismo diferente. Então, você tem coronavírus de vários tipos de animais diferentes e agora você tem esse coronavírus que veio também agredir a gente. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, idosas, até com comorbidade, muitas doenças, algumas delas, surpreendentemente, não morrem, e jovens atletas, aparentemente com saúde, vêm a óbito. Isso tem a ver com essa característica do vírus? Isso pode ter a ver também. Por exemplo, tem estudo no Brasil do perfil da linhagem genética desses coronavírus que mostra que provavelmente a gente tem umas 6 linhagens diferentes. Alguns mais infectivos, alguns mais virulentos e outros menos. Então pode ter relações também. Agora, o que se sabe com certeza é que a idade é um fator de risco determinante na gravidade da doença e na vulnerabilidade da pessoa, além de doenças que a pessoa pode ter associadas, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, que são as mais importantes, pressão alta, diabetes, doenças renais, doenças crônicas do pulmão ou do fígado e também a obesidade. Como você está reparando, eu sou um pouco rechonchudinho, por exemplo, então até eu mesmo sou população de risco. Nós dois. Pois é. Estamos juntos. Apesar de a gente ser relativamente jovem, não necessariamente a gente está totalmente protegido. Então, todo cuidado é pouco. É verdade, é verdade. Agora, hoje, eu acho que foi no jornal, na rádio CBN, perdão, eu escutei dizendo o seguinte, olha, com essa possibilidade de volta às aulas, 9,3 milhões de pessoas idosas correm o risco de contaminação. Saiu aí, só encerrando aqui o meu questionamento, saiu aí uma pesquisa também no jornal O Globo de hoje, de bares, locais que são de alto risco, de risco intermediário e de baixo risco. E na Folha de São Paulo, perdão, e nessa escala, colocaram lá embaixo, no risco alto, frequentar academia, ir ao cinema, assistir concerto de música, estádio de futebol, culto religioso com mais de 500 pessoas, obviamente escola entra, transporte escolar, e considerando o uso de equipamentos de proteção individual. O que é que o senhor acha a respeito dessas informações? O que é que o senhor tem a dizer? Olha, a gente tem uma escala, né, que a gente leva em consideração em relação aos lugares com maior risco de transmissibilidade. Um dos lugares com maior risco de você pegar qualquer coisa que seja, por exemplo, são os hospitais. E no interior, a população tem muita afeição por hospital e acaba indo muito ao hospital, procurando o hospital por vários motivos que sejam. Mas nesse momento em particular, com gente doente de coronavírus circulando pelos hospitais, é um risco a mais que a gente deve buscar evitar. Além disso, como você falou também, transporte público é algo também crítico, vamos dizer assim, porque as pessoas estão muito próximas umas das outras, não tem como se separar, estão respirando o mesmo ar, tossindo o mesmo ar, espirrando o mesmo ar. Além disso, você tem os bancos também, Luiz Carlos, que você está acompanhando, né, que as pessoas precisam retirar seus auxílios e resolverem os seus problemas nos bancos, e isso gera esse tipo de entrave. Além disso, academias também e tipo lugares onde as pessoas cantam, ou, por exemplo, na igreja, com as pessoas cantando também, tem um certo risco, porque quando a gente está cantando ou falando em voz alta, a gente está emitindo milhares ou milhões de partículas, perdigotos, gotículas e aerossóis que a gente nem enxerga. Por exemplo, tem um estudo japonês que é interessante, inclusive, eles filmaram com câmeras especiais de infravermelho e raio-x
mostrando como as partículas, quando a gente fala, tosse, espirra, se projetam no ar. A gente nem enxerga, mas quando você fala uma pessoa com a outra em voz alta, e a gente tem o costume de falar em voz alta no Brasil, a gente está projetando centenas a milhares de partículas. Algumas delas, elas se projetam até 2 metros de distância, por exemplo, e depois caem pelo próprio peso delas, mas outros, que são os aerossóis, podem ficar flutuando no ambiente 3 a 4 horas, incluindo com partículas virais que podem ser viáveis. Então, todos esses lugares têm seu risco, sim. E a questão de escolas e de faculdade, mas você tem que pensar, por exemplo, do ponto de vista de uma criança, né? Qual é a criança que vai estar com 4, 5, 6 anos, 7 anos de idade, se policiando para ficar 4, 5 horas na escola, usando máscara, sem chegar perto do coleguinha, sem dividir um lanche com o coleguinha, sem abraçar um ao outro? Então, essa volta, né, que a gente tem visto é algo que deve ser muito bem pensado e planejado, para o tiro não sair pela culatra e o problema ser ainda maior. E a gente tem que lembrar também que as crianças estão na escola. Normalmente, em criança, o quadro é menos grave, menos florido do que em pessoas idosas ou pessoas que têm comorbidades, mas aquelas pessoas, né, que estão ali na escola ou na faculdade, elas em casa convivem com outras pessoas que podem ter mais risco ainda, além delas próprias terem risco. Como você pode observar aqui no Brasil, como os jovens se expõem muito, não se controlam tanto, a gente tem tido muitos casos moderados a graves em jovens no Brasil, sendo que às vezes tem estimativa que mostra que, a depender do lugar, 20% de jovens acometidos precisam de algum tipo de intervenção médica. E às vezes alguns precisam ficar internados recebendo oxigênio. Então, ninguém está protegido 100% ou imune a isso. Todos têm que se cuidar. Doutor Francisco, a sua voz não está me chegando aqui, tá? Tá me ouvindo agora? Agora melhorou. Olha, pronto. Só um minutinho. Enquanto o senhor toma um golezinho de água aí, veja só. Pronto? Pronto. Veja bem. Ótimo. Eu vou ler aqui algumas perguntas de algumas pessoas, aí eu só aproveito e faço um comentário geral. São perguntas e comentários. Alguns até o senhor já respondeu. Por exemplo, a professora Betânia, ela fez um relato aqui dizendo que foi à academia, mesmo com medo, né, e se retirou logo, porque ela, ao entrar, verificou que algumas pessoas... Aliás, ela faz um alerta aqui sobre pessoas sem máscara, tá? E também no ambiente com ar-condicionado, um ambiente fechado. Aproveito para comentar sobre isso. Outra coisa aqui, um colega pergunta, Henrique Siqueira, sobre práticas de lazer, ciclofaixa, por exemplo. Eu acho que caminhadas interessa, tem alguns colegas atletas que todos os dias saem para fazer os seus exercícios, tá? E Márcio está dizendo, olha, sugestão de espaçamento social em ônibus. Aqui em Recife, aqui em Pernambuco, o que mais a gente vê são ônibus superlotados. Então eu gostaria que o senhor aproveitasse e comentasse isso. Espaços fechados com ar-condicionado, prática de lazer e de exercícios físicos, e ao mesmo tempo as pessoas que precisam trabalhar estão sendo chamadas para o trabalho e que precisam entrar em ônibus e metrôs superlotados. Com relação ao exercício físico, como o amigo Jorge Henrique perguntou, o que se recomenda, né, o que é prudente que seja feito, é que as pessoas façam os exercícios físicos delas, de preferência em espaço o mais aberto possível e o mais distante possível uma da outra. Então, aquelas atividades em grupos que se faz habitualmente, a gente deve evitar esse tipo de situação nesse momento de transmissão comunitária, até mesmo aqui na Barra também. Com relação a espaços fechados, nesse próprio... Tem até um vídeo interessante que depois eu posso lhe mandar e disponibilizar para o povo aí, para o pessoal que está assistindo o vídeo, que é um estudo de cientistas japoneses que mostra que um espaço fechado, quando as pessoas estão se falando, elas emitem milhares de partículas, gotículas, perdigotos e aerossóis, e eles ficam flutuando no ar por horas. Podem ficar com partículas virais viáveis por horas. E o simples fato de você abrir duas passagens, uma entrada e uma saída, faz com que os aerossóis, por exemplo, se dissipem em questão de minutos. Então, a questão dos espaços fechados deve ser analisada com bastante cuidado. Se por acaso puder abrir porta ou janela, no lugar de manter tudo fechado com muita gente dentro, é mais prudente, porque os aerossóis se dissipam com facilidade. E, paralelamente a isso, todo mundo usar o seu equipamento de proteção individual. Precisa sair na rua, aqui em casa mesmo, quando a gente passa a porta da rua,
com certeza a gente já vai estar de máscara, por exemplo. Existem vários tipos de máscara para vários tipos de situações diferentes. Inclusive, eu separei umas aqui, se você quiser que eu mostre. Para profissional de saúde é uma, para profissional, para a população geral é outro tipo. Por exemplo, para a população geral, podem ser aquelas máscaras que estão sendo recomendadas, de pano mesmo, de algodão, por exemplo, de 2 ou 3 camadas. Tem instruções de como fazer no YouTube, por exemplo, ou na internet de uma maneira geral. Para profissionais de saúde, você tem esse tipo de máscara, que é a máscara cirúrgica, que Doutor Francisco, diga. Me perdoe pela interrupção. Aproveite, antes de apresentar todas essas máscaras e a importância de cada uma delas, mande um abraço para a sua audiência, que está altíssima, inclusive para José Aleixo, tá certo? Que é presidente da Academia Pernambucana de Ciências, e está prestigiando essa live fantástica, doutor. Aproveite e mande um abraço para muita gente. Um abraço para o senhor José Aleixo, um abraço para toda a audiência e para os amigos aqui de Barra e do Recife também. Né? Meu pai também é membro da academia, então é uma honra para mim ter o presidente da academia assistindo. Então, não tem nem como agradecer a audiência, né? De qualquer maneira, se a gente puder contribuir um pouco no entendimento da questão, melhor ainda. Voltando aqui à questão da máscara, para você ter ideia, essa é uma máscara de pano, por exemplo, de algodão, que é o que a população em geral pode usar. Ah, mas ela não é tão boa quanto a que o profissional de saúde usa. Mas repare só, o profissional de saúde ele está exposto diretamente às secreções do paciente que está doente. Você, quando anda na rua, não tem essa mesma probabilidade de se infectar que o profissional de saúde. Então, no geral, se você e também as pessoas que estão doentes, mesmo que não saibam, estiverem usando isso daqui, a chance de você se contaminar, mesmo sendo exposto, é de menos do que 10%, às vezes menos do que 5%. Em circunstâncias normais, sem produzir, em que não se produz secreções aerossóis demais no paciente, se pode usar a máscara cirúrgica, por exemplo. A máscara cirúrgica é diferente dessa daqui. Ela é feita de TNT e tem uma camada filtrante. Normalmente ela tem 3 camadas com a camada filtrante no meio e uma espécie de metal aqui para você ajustar, deixar ela bem ajustada no rosto da pessoa. Além disso, a produção trouxe aqui outras máscaras para eu mostrar para vocês. Vocês têm vários tipos de máscaras diferentes que dá para usar. Por exemplo, você tem essa daqui, é uma PFF2 N95, em formato de concha. Essa é o que profissionais de saúde, por exemplo, quem está diretamente no cuidado com secreções do paciente, dentistas, pessoas que vão entubar pacientes que sejam de coronavírus ou de outros tipos de vírus, também podem usar desse tipo. Além disso, você tem ainda essa outra que ainda protege mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é uma PFF3. A PFF2 N95, ela segura aproximadamente 94% a 95% das partículas que a pessoa respira. Mas a PFF3, por exemplo, ela segura 99% a 100%. Então, é outra que a gente pode usar também, dependendo das circunstâncias. Essa aqui, por exemplo, é uma PFF2 que vem da China, daquela que prende atrás da orelha, que está muito comum hoje em dia. E por que está muito comum hoje em dia? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente deixou faltar investimento e faltar material, e basicamente, se não fossem as máscaras produzidas pela China, o mundo estaria em dificuldades. A gente está tendo que usar muitos insumos que vêm de lá, da China. Cadê as italianas, as verdinhas? E tem as PFF3 que eu vou mostrar já já. Então, são várias modalidades de máscara e de equipamento de proteção que servem para a gente evitar que a gente se contamine e que a gente contamine as outras pessoas também. Tem uma pergunta aqui que mandaram, meu irmão está alertando, por exemplo, perguntando se gatos ou cachorro podem passar o coronavírus para a gente. Olha, ainda não tem estudo demonstrando, comprovando que o cachorro ou o gato pode transmitir os coronavírus deles para a gente. Agora, interessante que o coronavírus que acomete os seres humanos já foi notado em gatos, em tigres e em animais de zoológico também. E, inclusive, em animais de criação. Na Holanda, inclusive, estão sacrificando, parece que são 10 mil, esqueci o nome do animal, mas depois eu vou lembrar, porque eles também pegaram o coronavírus. E como você não tem certeza se esses animais podem transmitir de volta para a gente, então alguns países preferem logo cuidar disso sacrificando, o que, por outro lado, do ponto de vista ecológico, ambiental e animal, é uma tragédia, né? Essa daqui é outra, que é a PFF3 que eu falei. Normalmente, todas elas vêm discriminando qual é a natureza delas aqui, e elas precisam ter a aprovação do Inmetro. Isso, em geral, está na internet disponível para a gente saber o que se pode usar, o que não se pode usar. Mas, em geral, use a máscara, né? Se você sair pela porta de casa, use sua máscara. Se você for profissional de saúde, use a máscara adequada para cada situação. Se tiver em dúvida,
consulte alguém, algum médico, ou então algum epidemiologista, ou infectologista, ou a CCIH do ambiente onde você trabalha. Muito bem. Doutor Francisco, um abração aqui para o senhor do México. O doutor Omar Quevedo está participando desta live, tá certo? Eu vou aqui trazer um tema polêmico para a nossa live nesse momento, um tema, entre aspas, polêmico, né? Eu acho que para vocês do mundo científico, isso é ponto pacífico. Veja bem, no jornal O Globo de hoje, um grupo de médicos, inclusive um ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, eu acredito que ele foi ministro da Saúde, né? Vários especialistas, né? Dr. Celso Ferreira Ramos, Dr. Cláudio Tadeu, eles divulgaram aqui um documento, um artigo, intitulado Deixando a Cloroquina para Trás. O título é esse, O Globo de hoje, Deixando a Cloroquina para Trás. E aí, lá no finalzinho, eu vou ler para o senhor e para os amigos que estão nos escutando agora, rapidinho. Eles dizem, por fim, manifestamos nossa preocupação diante da insistência na promoção de medicina não embasada na melhor evidência científica internacional disponível. Promover o uso de um medicamento que já se demonstrou ineficaz, deseduca e traz insegurança à população e abre precedentes graves para a incorporação ao SUS de tratamentos de eficácia e segurança não comprovadas pela ciência. Então, em relação à cloroquina, a vermífugo, a todos esses medicamentos que muita gente está usando, inclusive se automedicando, eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade mesmo, e tem muita gente curiosa querendo saber, né, de qual o tratamento adequado, como é que se percebem os sintomas e as medidas mais urgentes que devem ser adotadas considerando a ciência, a prática médica que deve ser respeitada. Por favor, doutor Francisco. Então, primeiro falar de ciência, né? A ciência, até o momento, foi o caminho mais próximo mais eficaz que a gente conseguiu chegar de algumas verdades e de promover progresso tecnológico e avanços na vida da gente, no cotidiano da gente, sobretudo em ciências da saúde, na medicina, por exemplo. A gente saiu de uma era de muita escuridão, por exemplo, na Idade Média ou em outros momentos da história, para um momento em que a gente tem muito mais recursos e muito mais condições de tratar os problemas. Mas a gente saiu dessa escuridão para o patamar que a gente se encontra atualmente através da ciência, através da observação científica dos fatos, da comprovação científica de tratamentos e também da intervenção da ciência na observação das doenças ao longo do tempo. Em relação a isso, outra coisa que eu gostaria, vou ler para você uma questão importante também, porque muitas vezes, e um dos problemas no Brasil, por exemplo, de você não ter lastro científico para falar das coisas, ou então para defender as coisas, é que você acaba confundindo a população de uma maneira geral. A população ela não tem a menor obrigação de ter conhecimento aprofundado científico da doença, por exemplo, do tratamento, ou de qualquer outra coisa que seja. Seria bom que, com o passar do tempo, a gente amadurecesse isso e a população tivesse um forte lastro científico também, mas não é obrigação dela. Agora, é obrigação do médico e dos profissionais de saúde e dos cientistas defender aquilo que ela alavancou a medicina para o que ela é hoje. Então, deixa eu lhe dizer uma questão interessante aqui. Vou abordar, sempre abordo, para a gente deixar bem claro o que é conveniente e o que não é, do ponto de vista médico, por exemplo. No Código de Ética Médica, que a gente jura defender e honrar, por exemplo, quando se forma, está lá no capítulo 13 da publicidade médica. Está escrito bem assim, Luiz Carlos. É vedado ao médico, artigo 113, divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. Então, o médico pegar e projetar um tratamento ou uma possibilidade de tratamento publicamente nas redes sociais, sem que haja nenhum fundamento científico, está errado, é antiético, não é legal, porque isso confunde a população, não é bem-vindo. E você veja que, por exemplo, a maior parte desses tratamentos milagrosos surge em situações caóticas como a nossa. E, na imensa maioria das vezes, o que você observa depois de algum tempo é a ciência mostrando que nada daquilo fazia sentido. Então, a gente deve ter muita parcimônia, muita calma na hora de apontar um milagre, um tratamento milagroso,
um remédio só que vai curar o problema ou que vai resolver a situação. Até porque no caso de vírus, por exemplo, muitas vezes eles precisam de um coquetel de medicações para tratar o vírus e a doença que ele provoca. Não é tão simples assim. Então não é porque A ou B defendeu cloroquina ou nitazoxanida ou ivermectina que significa que aquilo ali vai prevenir a sua doença ou vai lhe curar. Então, a gente tem que deixar bem claro que até o momento, do ponto de vista científico, não existe nenhuma medicação comprovadamente eficaz, indiscutível, do ponto de vista da ciência, para prevenir ou tratar o coronavírus e resolver o problema. Você tem sim luz científica acerca do uso de corticoides, mas atenção, corticoides como, por exemplo, a dexametasona, que foi a primeira a ser descoberto como fazendo alguma diferença em pacientes moderados a graves, para evitar que eles piorem e precisem de ventilação mecânica ou para melhorar o panorama daqueles pacientes que já estão numa fase ruim da doença. Além disso, estudos recentes que saíram essa semana, inclusive, dos Estados Unidos, mostram que além da dexametasona, a prednisona e a metilprednisolona podem auxiliar nesses casos também. Agora, por outro lado, né, a gente, agora a dexametasona, a prednisolona vai ajudar, então vamos todo mundo na farmácia comprar e tomar. Não é bem assim. O próprio estudo dessa semana dos Estados Unidos mostra que em casos leves e que não evoluiriam para casos graves, é prejudicial você tomar o remédio. Você pode evoluir com uma forma grave só porque está usando uma medicação sem necessidade e sem medir as consequências. Então você deve ser acompanhado pelo médico de saúde da sua área de moradia. Aqui no Brasil, a porta de entrada em geral é o posto de saúde da família. Você deve, diante da instalação de algum sintoma ou da sua exposição a outras pessoas que tiveram o coronavírus ou a doença, você deve procurar o posto de saúde da família, da sua área de cobertura, para avaliar qual é a sua situação clínica. Tem parâmetros importantes que a gente usa, como, por exemplo, a frequência respiratória, a frequência cardíaca. E outra questão bem importante, é esse aparelhinho aqui que eu vou mostrar para vocês. É um oxímetro de pulso. Isso daqui avalia a capacidade que o seu pulmão está tendo de oxigenar o sangue. Então, a gente usa isso como referência para ver se a pessoa precisa de assistência hospitalar ou não. E a assistência hospitalar, na maior parte das vezes, não é respirador e intubação. É a pessoa respirar oxigênio, é fisioterapia respiratória, além do uso do corticoide, que também pode ajudar. Aí você vai ter também outros tratamentos. Pode ser que se use antibiótico, porque muitas vezes as bactérias veem aquele pulmão frágil ali e atacam, por sua vez, provocando a pneumonia bacteriana também. E tem outros tratamentos que você vai usar. Por exemplo, já se sabe que a Covid-19, na sua forma moderada grave, ela provoca fenômenos de como se fosse entupir os vasos. Então a gente usa anticoagulantes para melhorar esse panorama também, como por exemplo o Clexane, a enoxaparina, que é uma heparina é uma heparina de baixo peso molecular. E você pode usar outras medicações também para ajudar a depender da situação de cada paciente. Mas não se automedique, não acredite em milagres fáceis, porque em geral é só populismo, não é verdade, não acontece, não se comprova com o passar do tempo. Tanto é que até o momento você teve aquele primeiro estudo no Reino Unido, que foi o Recovery, que mostrou que a hidroxicloroquina e a cloroquina não traziam benefícios aos pacientes e, além disso, podiam trazer risco de arritmias graves em algumas situações. E, recentemente, estudo na Espanha e também na Alemanha confirmaram isso que o estudo britânico já mostrava, que hidroxicloroquina e cloroquina não tiveram benefícios nem nos casos leves, que é a fase 1 da doença, como alguns defendiam, depois que viu que na fase grave também não fazia grandes diferenças. Então, evitemos, né, buscar respostas fáceis e milagres, porque normalmente eles não acontecem. A gente tem que usar o que a gente tem à disposição de ciência, a gente tem que pegar e investir na prevenção, em romper a cadeia de transmissão para que menos gente adoeça e com isso apareçam menos casos graves. E aqueles que porventura forem graves, a gente tem que criar condições para que eles sejam recebidos pelo sistema de saúde e tratados. Isso é, vagas em lugares especializados com profissionais capacitados e treinados e equipamentos para isso quando a pessoa precisar. Por exemplo, a Covid-19, além de ela afetar seu pulmão, ela afeta outros órgãos do corpo. Pode afetar até o sistema nervoso, afeta o coração também com razoável frequência e afeta os seus rins também. Muitas vezes os pacientes graves precisam de hemodiálise durante o internamento. E aí, isso é um investimento que com certeza vale a pena, porque isso é salvador naquelas pessoas que precisam. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Veja bem,
A professora Betânia está fazendo uma pergunta que eu acho que se encaixa perfeitamente com o comentário que o senhor acabou de fazer. Eu vou fazer um relato de um amigo meu que passou pela Mista, um hospital que a gente conhece aqui popularmente como Mista, que é o Mendes Sampaio, aqui no Cabo Santo Agostinho. Saindo de lá, ele veio para um hospital desses improvisados aqui no centro, foi para Recife, para outro, e ele mandou uma mensagem para mim hoje dizendo: Luiz Carlos, eu já estou praticamente bom, só que eu ainda estou em fase final de recuperação e está no Hospital das Clínicas. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essas etapas necessárias, né, de tratamento, em alguns casos, e se há possibilidade de esses pacientes terem sequelas a longo prazo, a médio e a longo prazo, como também de passarem por um outro processo de contaminação. Olha, muitas considerações e abraços para o senhor, inclusive professores, médicos, gente do Hospital das Clínicas, de Barra. Tá passando tão rápido aqui que eu não estou conseguindo ler. Eu peço desculpas a vocês, mas eu mando assim. Aproveite e manda um abraço para todo mundo. Tem gente aqui da Bahia, de Recife, Escada, Cabo, da região. Mas assim, eu gostaria que o senhor fizesse mais um aprofundamento a respeito disso, sobre sequelas e sobre a possibilidade da pessoa voltar a se contaminar ou a gente se torna imune, caso passemos por uma situação dessa. Então, um abraço para os colegas médicos, profissionais de saúde e também para o restante da audiência, né? É uma honra muito grande para a gente ter a audiência de vocês, né? Em relação às fases da doença, vamos primeiro à estatística da doença. Na imensa maioria das vezes, né, vamos pegar assim, 100 doentes, 100 pessoas que adoeceram confirmado, você vai ter, muito provavelmente, umas 85 pessoas, talvez 90 pessoas dessas 100 que não vão ter nada demais, no máximo sintomas leves. Agora, você vai ter dessas 100 pessoas, umas 10 pessoas, talvez 15 pessoas, dependendo da situação, que vão ter fenômenos que vão precisar de uma interferência médica, vão precisar, às vezes, por exemplo, de respirar um simples oxigênio, além de outras medidas, como fisioterapia respiratória. E dessas 100 pessoas contaminadas, confirmadas, você vai ter aproximadamente 5%, ou seja, umas 5 delas, que vão agravar e vão precisar de intervenção em ambiente intensivo, que são as UTIs que você está vendo sendo criadas, as UTI Covid, por exemplo, ou outros ambientes intensivos também. A questão é, normalmente a pessoa se expõe à doença, o período de incubação da doença. O que é um período de incubação? Período de incubação é o período em que você está com o vírus em você, se desenvolvendo e se replicando, mas você ainda não tem nem sinais nem sintomas da doença. Nesse período, inclusive, existe a possibilidade de você estar transmitindo o vírus, o coronavírus, assim como outros vírus também podem se espalhar dessa maneira. Claro, é muito menos provável que uma pessoa nessa fase transmita o vírus do que uma pessoa tossindo e botando secreção para todo lado. Mas essa possibilidade também existe. E a gente tem que lembrar que como a maior parte das pessoas vão ser assintomáticas ou oligossintomáticas, ou seja, não vão ter sintomas ou vão apresentar muito poucos, elas podem estar transmitindo numa escala muito maior do que o que a gente presume, porque elas são um número muito maior. Então, você vai ter uma fase inicial da doença, em que a pessoa vai ter uma dor, moleza, febre, tosse seca, pode ter sintomas gripais como congestão nasal, nariz entupido, pode ter também diarreia, outro tipo de desconforto, dores pelo corpo, além de tosse seca também. Isso daí pode ficar nisso, a pessoa resolver daqui a alguns dias, o próprio sistema imune da pessoa tem uma resposta adequada, não sendo aquela resposta avassaladora que acontece em alguns. E isso daí vai resolvendo, a tosse pode durar alguns dias, até mesmo 1 ou 2 semanas, até ir resolvendo completamente. Ou a pessoa pode, depois de alguns dias, como por exemplo 4 ou 5 dias, evoluir para uma forma mais grave, em que o vírus afeta boa parte do pulmão, com aquele padrão que a gente está acostumado a ver na TV, que é um padrão em que ele afeta a região de troca dos gases entre os alvéolos e os bronquíolos e a rede sanguínea que a gente tem nos pulmões, além disso fazendo com que microentupimentos, vamos dizer assim para o povo que está nos assistindo, né? Não necessariamente vai saber o que é trombose, mas basicamente é o seguinte, o vírus pode fazer com que você tenha uma resposta inflamatória, o seu organismo tem uma resposta tão exacerbada que você vai ter uma avalanche inflamatória no seu pulmão e, além disso, vai fazer com que vários dos seus microvasos que estão no pulmão colaborando para a troca de gás fiquem entupidos. E é por isso que a gente usa, por exemplo, anticoagulantes. Nesse caso, a pessoa pode caminhar até mesmo rapidamente. Por exemplo, a pessoa pode estar normal num dia falando com você
e a saturação, que é a capacidade do pulmão dela oxigenar o sangue, cair abruptamente e precisar de uma intervenção mais séria, com fisioterapia respiratória e na falência do tratamento, também com intubação e respiração mecânica. Vale dizer, por exemplo, que nem todo lugar está equipado para saber exatamente qual é o melhor momento de fazer a intervenção. E por isso mesmo, se recomenda que nas pessoas que agravam, que a intubação seja precoce, por exemplo, que o tratamento seja precoce, ou então se usa outro recurso também, Luiz Carlos, que é a pronação, você deitar o paciente de barriga para baixo no leito, que isso melhora a capacidade do pulmão funcionar e oxigenar o sangue, e às vezes também evita que o paciente precise ser entubado, dependendo da situação. Mas o ideal é que a gente tivesse os equipamentos adequados. Tem um equipamento, por exemplo, que é muito importante para pessoas que estão tendo problemas respiratórios, que é o gasômetro. Você tira uma amostra de sangue da pessoa e vê como está a oxigenação do sangue dela no nível molecular. E isso é importante porque vai determinar quando a gente, por exemplo, vai achar que é necessário mudar o padrão de ventilação da pessoa, mudar a terapia ventilatória da pessoa, ou às vezes até mesmo intubar, ou então avaliar os parâmetros de intubação para melhorar uma coisa ou outra, se for necessário. Mas aí é que está. No Brasil, a gente tem muito pouco disso, sobretudo no interior. É muito mais comum nas capitais e nas cidades grandes. Meu irmão está falando aqui também, por exemplo, os efeitos de longo prazo, como você próprio perguntou, do coronavírus. Sim. A gente já teve até, inclusive, um caso de uma paciente jovem que teve uma repercussão tão desastrosa no pulmão dela que teve que sofrer um transplante de pulmão nos Estados Unidos. Então, podem acontecer efeitos de longo prazo que a gente ainda desconhece, porque, lembre, é uma doença nova, de uma pandemia que acontece, por exemplo, a cada 100 anos. Então, a gente não tem todo o conhecimento e isso vai desenvolvendo com o tempo e com a ciência. Então, podem ficar sequelas de longo prazo. Também existe uma probabilidade alta de acometimento de coração e dos rins para as pessoas que precisam ficar muito tempo na UTI. E isso pode também trazer sequelas e necessidades renais, por exemplo, futuras, que a gente ainda não conhece 100%, além das pulmonares e também as cardíacas. Tem um estudo recente também que mostra sequelas, inclusive, de ordem neurológica, no sistema nervoso da pessoa, para pacientes que tiveram a forma grave também ficaram muito tempo sob assistência em UTI. Então, pode acontecer todo esse tipo de sequelas, toda essa variação que a gente ainda nem sequer conhece direito e só vai conhecer com o tempo à luz da ciência e da medicina. Doutor Francisco, a minha esposa diz que eu sou muito exagerado. Eu fui hoje ao mercado com a minha filha, fiz umas compras, umas frutas. Quando entramos aqui, antes de entrar em casa, eu peguei um pulverizador de álcool, pedi para ela abrir os braços e fechasse os olhos, né? E sair pulverizando ela frente e verso, e ela fez a mesma coisa comigo. A gente pulveriza as sandálias, as embalagens do supermercado. Olha, o senhor acha que eu estou sendo exagerado? Diga alguma coisa para as pessoas que precisam sair todos os dias para o supermercado, para o trabalho, para a farmácia, pessoas que trabalham como entregadores, por exemplo, né? Que estão expostos aí desde o começo, e esses profissionais da linha de frente. Mas como é que a gente, nesse cotidiano, e com esse presidente da República incentivando as pessoas a irem para a rua o tempo todo, né? E fora a necessidade básica pela sobrevivência, o que é que a gente deve fazer? Então, uma questão difícil que a gente tem em alguns países, como o nosso, os Estados Unidos e outros países também no mundo, é que a gente tem um recado muito dúbio de algumas autoridades em relação ao que fazer ou não, né? Então, a população ela fica naturalmente confusa. Vou lhe contar um segredo, por exemplo, no meu caso, eu só saio todo paramentado, passado a porta de casa. Quando chego em casa, minha roupa fica na garagem. Eu só entro de cueca depois de me higienizar todo, de me assear todo. Exatamente para evitar a possibilidade de trazer isso para dentro de casa, por exemplo, para minha esposa grávida. E quando eu trago coisas de fora da rua, eu também pego o álcool a 70 e borrifo, ou então a gente lava as coisas que vem do supermercado com água e sabão. Do ponto de vista de saúde, é interessante a gente estimular, nesse momento, né, de pandemia e de transmissão comunitária, que as pessoas evitem contatos desnecessários. Se não precisar sair de casa, não saia de casa. Não é hora de churrasco, de feijoada, de farra, de cachaça, de nada disso. Né? Uhum. Isso daí é tudo adiável. Inclusive festa de eu posso fazer minha festa de aniversário com as 20 pessoas e tal. Evite. Você vai ter um aniversário ano que vem, se Deus quiser e tudo der certo.
e a gente fizer o máximo para as pessoas que a gente quer no aniversário, elas estejam vivas e bem no ano que vem também, né? Então a gente tem que fazer tudo. Tem um ditado que eu recebi outro dia na internet, no WhatsApp, Luiz, que diz o seguinte: depois que a pandemia passar, todo cuidado vai parecer pouco. E todo cuidado que a gente está tendo agora parece exagero. Aliás, eu já recebi apelidos dessa natureza, de terrorista, de não sei o que lá e tal, porque eu defendo isso. Sabe desde quando que a gente está nessa luta para tentar conscientizar da importância dessas medidas preventivas e restritivas? Desde o mês de março. Não tinha nem caso aqui, por exemplo, no lugar onde a gente está morando. Mas as pessoas, infelizmente, parece que algumas pessoas, a ficha só cai quando a gente começa a enterrar a gente, a ter mortes, a ter sofrimento. E não era para ser assim. Porque a gente está vendo, como você falou, a temperatura não foi um escudo para nós. Então, está acontecendo aqui exatamente do mesmo jeito que aconteceu na China, no Irã, na Itália, na Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Está do mesmo jeito. A gente agora, infelizmente, é vice-campeão no número de mortos no mundo inteiro, né? E isso é uma tragédia. 82, 83 mil mortos é muita morte. É mais mortes, por exemplo, do que o que a gente está acostumado com algumas doenças correntes aqui, como dengue, zika, chikungunya, ou até mesmo como homicídio e violência. É mais morte do que o que a gente tem de homicídios em um ano. É horrível, é terrível. A gente precisa melhorar isso daí, com certeza. Então, para as pessoas que precisarem de casa, sair de casa, e quando a gente fala sair de casa, a gente fala sair para aquelas pessoas que precisam trabalhar, para a pessoa que precisa comprar mantimento, para a pessoa que precisa comprar remédios, ou para a pessoa que precisa buscar atendimento médico, ou resolver alguma coisa na rua. Essas sim devem sair de casa, porque não tem outro jeito, né? E quando sair de casa, passou a porta de casa, tem que estar de máscara. O ideal é carregar álcool 70, ou se puder, higienizar as mãos com água e sabão, sempre que puder. Tem um estudo interessante que mostra, Luiz Carlos, que a gente tem a propensão a levar a mão à cabeça para coçar a orelha, coçar o nariz, coçar a boca, coçar o cabelo, cerca de 23 vezes por hora. E quando a gente se contamina, normalmente a gente se contamina... perceber automaticamente. Sem a gente perceber, isso é no automático, no modo stand-by mesmo. E a gente se contamina em geral pelas vias aéreas, mas também se contaminando com superfícies contaminadas e levando aquilo ali para as áreas onde a gente está, onde a entrada do vírus acontece, que são as mucosas, sobretudo do nariz, dos olhos, da boca. O amigo esqueceu de um público muito específico. Qual o conselho que o senhor dá para os casais que estão com saudade e querem se beijar? Os namorados. Então, os namorados, se eles não vivem juntos ou não puderam ter outro tipo de cuidado ou quarentena para evitar contaminar uns aos outros, o negócio é mesmo aguentar e esperar um pouquinho para evitar esse tipo de risco. Agora, se não der, pelo menos o cuidado que você leva no seu dia a dia para você e sua família não contaminar já deve colaborar para isso. Em relação às máscaras, vale lembrar que quando a máscara ela fica úmida ou ela fica suja, ela já não lhe oferece a mesma proteção do que quando ela está limpa e seca. Então, se você for sair de casa por mais de que 1 hora que seja, você deve levar máscaras reserva e aquela máscara que você usou primeiro, daqui a 1 a 2 horas, ou quando ficar molhado ou sujo, você deve trocar. Outra coisa, quando sair de casa, não vale você botar a máscara no pescoço, na testa, na orelha, em qualquer lugar, não. A máscara é para cobrir o seu nariz e a sua boca, para evitar que você transmita as suas partículas e também receba partículas de outras pessoas potencialmente contaminantes. E preze sempre pela higiene e pelo distanciamento social. O que é isso? Evitar aglomerações desnecessárias. Se você for ver aqui na minha cidade, por exemplo, a gente teve a curiosidade de parar uma tarde para observar ali na praça do centro as pessoas que circulam. Eu pude calcular com segurança que pelo menos 80% das pessoas que estavam circulando ali na Praça Barão do Cotegipe, a Praça do Coreto, não tinham a menor necessidade de estar na rua. Eram pessoas que saíram para resolver alguma coisa, não eram pessoas que saíram para trabalhar nem nada. Então, nessa hora, a gente deve ter cuidado. E esses cuidados que a gente tem significa que pessoas a menos vão morrer. A gente vai preservar vidas, vai preservar a saúde das pessoas. Então, qualquer esforço nesse momento, apesar de parecer exagero, vai ter valido a pena quando terminar essa tempestade que a gente está vivendo. Isso é verdade. Doutor Francisco, nós estamos já chegando pertinho dessa live. Eu quero avisar as pessoas que entraram aqui, que entraram depois e perderam muitas informações, que esse material vai ficar gravado, vai ficar disponível para todo mundo ter acesso na íntegra. Mas eu queria assim, que o senhor
Primeiro, responder a uma pergunta que eu acho que não é só minha, né? O senhor se compromete, olha só o termo é forte, em voltar aqui em algum outro momento, quando o senhor tiver um tempinho? Olha, tempo para a ciência e para a educação em saúde, estamos juntos. Sempre que puder, o que precisar, a gente volta com certeza. Luiz, o pessoal está pedindo para mandar um abraço aqui, o pessoal de Ibicuí, no interior da Bahia, e Thalita, que por sinal é minha cunhada. Fique à vontade. Inclusive, apareceu uma pessoa aqui, já dizendo que o senhor merece o título de cidadão de Barra. Daqui a pouco a gente vai perder o nosso conterrâneo, não é possível agora. Está disputado entre os dois estados. Não tem como renegar as origens, né? Nasci no Recife, mas querendo ou não, já sou cidadão de Barra. Já moro aqui há algum tempo e a gente já trabalha aqui, já está em comunhão com a população aqui já tem um bom tempo. Em relação à ciência, para você ter ideia, Luiz Carlos, eu nasci na UFPE, eu nem sabia. Outro dia foi que meu pai e minha mãe me disse, eu nasci na maternidade Oscar Coutinho, que era da UFPE na época. Então eu nasci na universidade. E meus pais e irmãos são professores. Aliás, um beijo para minha mãe, Célia, meu irmão Pedro, meu pai Raul e meus irmãos também, João e Luana, são pequenininhos ainda. Olha, eu vou passar a palavra para o amigo fazer as considerações finais e aquela mensagem importante para a população, e tudo isso vai ficar gravado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu tenho um orgulho, uma felicidade muito grande em conhecer o seu pai. Eu conheci Josué de Castro através do ex-prefeito do Recife, João Paulo, que esteve no município de Escada numa reunião, e ele perguntou, vocês conhecem Josué de Castro? Todo mundo, a partir dali, correu atrás. Né? Para conhecer, eu me interessei muito. Então, quando eu conheci Josué, cheguei na universidade, encontrei Josué, e pelas redes sociais encontrei o professor Raul. Eu fiquei, assim, muito feliz. Raul esteve na minha cidade, seu pai esteve em Escada. Eu moro no Cabo, mas trabalho em Escada, interior de Pernambuco, Zona da Mata, sozinho, para levar um monte de livros para doar para a biblioteca da minha escola. Ele, inclusive, se perdeu na cidade. Não sei se ele lhe contou isso. E quando ele pediu para um transeunte, um morador, explicar onde era a escola, o rapaz era gago, e aí a situação mas foi uma situação engraçada, mas ao mesmo tempo ficou na lembrança de todos nós que fazemos a escola, uma lembrança muito forte da sensibilidade, do compromisso de vocês. É como se fosse uma linhagem de compromisso com o país, de compromisso com os mais pobres, de compromisso com aqueles que mais precisam. Eu, minha família e todo mundo que está aqui agora, somos muito gratos pela sua presença, pelas suas palavras, e agora eu lhe passo a palavra para que o senhor agradeça e fale o que o senhor quiser sobre Covid e, enfim, sobre sobre os seus agradecimentos, pode citar pessoas. Doutor Francisco, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, né, falando sobre ciência e educação em saúde. Um abraço também para a Daiane e o pessoal de Itarantim e para o doutor Felipe Alves. E Natália, aqui da Clínica Mãe, também pediu para mandar um abraço. Então tem que mandar um abraço, tem jeito. Meu pai, com certeza, é uma referência, uma preocupação social aliás, a gente aprende com o exemplo dos pais, sobretudo, né? Porque é o nosso exemplo, é a nossa escola mais próxima. E em relação à vocação que Josué de Castro, por sinal, inspirou desde 1946, até antes, na carreira dele, vale a pena vocês conferirem. Se tiver curiosidade, leiam livros de Josué de Castro, como, por exemplo, Geografia da Fome ou Geopolítica da Fome. Vai fazer a gente se situar muito melhor em relação ao que é o sofrimento de da maior parte da população da gente, que a gente muitas vezes desconhece. Em relação à mensagem para o coronavírus, lembre-se daquele ditado que a gente falou agora há pouco, né? Agora, qualquer medida, essas coisas que a gente adota, medida restritiva, medida de higiene, medidas preventivas, tudo parece exagero. Mas depois, quando a gente superar essa tempestade, tudo aquilo que a gente fez para se preservar e para preservar vidas, salvar a saúde e as vidas das pessoas, vai ter parecido pouco. Então, quanto mais a gente fizer e se cuidar, melhor. Então, as pessoas sigam, por favor, aquilo que as autoridades em saúde, a Organização Mundial de Saúde, as autoridades médicas recomendam, de uma maneira geral, que já tem até ciência, Luiz Carlos, mostrando, por exemplo, que medidas restritivas diminuem a transmissão efetivamente e, com isso, diminui também as mortes consequentes. Aliás, saiu essa semana um estudo de coorte, que é um lastro científico grande,
mostrando que em jovens, aquelas pessoas que seguiram, ou aqueles lugares que tiveram medidas restritivas e preventivas com mais eficácia, tiveram uma contaminação menor e tiveram, muito provavelmente, vidas preservadas. Então, cada vez mais a ciência está mostrando que aquilo que a gente fala, a gente alerta, tem algum sentido. Então, procurem se preservar. Procurem ficar em suas casas, para quem puder. Se precisar sair, usem máscara. Atenção especial para a higiene. Evitem levar as mãos à cabeça. Evitem o contato próximo uns com os outros. Evitem aglomerações. Evita pegar na mão dos outros, abraçar. Aquela visita que você fazia a seu idoso com regularidade. Se você está saindo na rua, precisando trabalhar e se expor, evite. Mantenha aquelas pessoas protegidas, porque elas, querendo ou não, são mais vulneráveis ao problema, né? Então, vamos fazer o nosso máximo possível para que a gente tenha o mínimo de sofrimento possível. A gente está num momento de contenção de danos, né? Infelizmente, a gente já tem mais de 80 mil mortes, não tem como voltar atrás. Quando a vida se perde, não tem como voltar atrás, a pessoa não volta. Infelizmente, já foi. Infelizmente, faleceu. E a gente pode fazer muito mais para evitar que outras tantas faleçam também. Tinha uma previsão que o governo americano usava até algum tempo atrás, eu esqueci de qual universidade era, mas uma previsão que dizia que no Brasil a gente pode ter até 167 mil mortes. É muita morte, né, para um país como o nosso. A gente pode tentar fazer o possível, o que tiver a nosso alcance, para diminuir esse panorama ruim, né? Porque mesmo que não seja família da gente, um amigo da gente, é a família de alguém, é o familiar de alguém, é o amigo de alguém, tem gente sofrendo. E com certeza, qualquer vida está fazendo falta para alguém. A gente tem que se esforçar, né? A gente tem que encampar uma luta de todos nós para evitar que mais saúde sejam prejudicadas, mais sofrimento aconteça e mais mortes aconteçam também. 83 mil já é muita coisa, é mais do que muita guerra no mundo, por exemplo. É isso aí. Meu amigo doutor Francisco, muito obrigado mais uma vez ao seu pai, a todo mundo. A uma filha minha, seu esposo, que estão acompanhando da Espanha. Um abraço, Bárbara, para vocês. Olha, amanhã a gente está recebendo aqui uma educadora social extraordinária também. Ela faz um trabalho fantástico através de um projeto chamado Enter Jovem Plus, de forte inclusão social, a professora Cleide Moraes. E o que é que eu tenho para dizer, para encerrar esta live extraordinária? Os ingredientes da paz são o pão e o amor. Esse seu gesto, o gesto de seu pai e de tantos profissionais da saúde, é uma demonstração de gratuidade, de amor muito grande. É uma solidariedade estupenda. E todos nós somos muito gratos pelo seu trabalho, pelas suas palavras e por essa mobilização também pelas redes. Doutor Francisco, saúde e paz e até o próximo encontro, se Deus quiser. Saúde e paz para você e para toda a audiência também. Até o próximo encontro e para mim é que é a honra. Com certeza a gente vai estar presente de novo. Um abraço virtual. Até logo. Valeu. O Instagram está fechando agora. São 11 segundos restantes, então... Valeu, minha gente. Foi demais hoje. Muita emoção, hein? Bom demais. Valeu.